Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de março de 2010, segunda-feira. Verbete é o 1501. 4 páginas, 45 logias e 7 máximas. O tema é Interleitura Parapsicosférica. A especialidade é energossomatologia. Definição. A interleitura parapsicosférica é a primeira vista, impressão ou exame da aura energética percebida pela consciência lúcida parapsíquica da outra pessoa apresentada na vida dia a dia, no caso com reações recíprocas quanto às abordagens energéticas autoconscientes. A autopensalização recorrente impregnada na psicosfera pessoal. A amostra pontual do holopensene alheio. A identificação de pensenes silenciosos não declarados. O exame pessoal imediato das energias conscienciais de outra pessoa apresentada. A primeira impressão além da aparência física. A sensação de familiaridade à primeira vista. Ontem eu falei aqui várias coisas à primeira vista. A leitura da aura energética das pessoas. As alterações observadas nas auras energéticas das consciências em geral. A interabordagem preliminar ideal nos contatos interconscienciais. O bido bioenergético, os resquícios das energias conscienciais do duplista nas 48 horas pós-intercurso sexual. E por aí vai, eu li só uma parte. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, 4 categorias de interleituras parapsicosféricas em geral. Consim, consciex, consim e consim subhumano. Na remissiologia, nós temos a abordagem bioenergética, acoplador energético, autodiscernimento energético, campo energético e energosfera pessoal. Todos esses aí são verbetes e temas que nós já debatemos aqui. A interleitura parapsicosférica será futuramente a linguagem ou interlocução primeira, espontânea, realista, na vida social ou convivencial entre as consciências em geral na Terra. Você já participa de algum tipo de interleitura parapsicosférica na convivialidade dia a dia? Em nível completo? Agora, pergunta. Se a Conscienciologia se apoia no princípio da descrença, tem as suas experiências, como posso assumir a TENEPS para toda a vida sem retorno, pois vem a velhice, debilidade física, doença, que já tem certos problemas, e a prática pode se tornar um peso ou impossível? Escuta, é isso que desculpa, hein? A pessoa dá, né? Ó, você está dando muita desculpa, ó, está faltando aquele negócio que eu faço assim, ó, no rosto. O problema é o seguinte, trabalhe até quando a invalidez te chamar para a cremação. Enquanto você estiver válida, está valendo, qual é o problema? Qualquer coisa na hora de enterrar, você fala assim, espera que ainda tem aí, depois do meu período da TENEPS, aí vocês me enterram. Olha, a não ser seu exemplo raríssimo, eu não sei qual que é o meu exemplo raríssimo. Nunca vi o seio de um tenepsista se tornar idoso e dessomar a fim de me servir de exemplo, a fim de assumir com maior segurança essa mega tarefa energética. Veja, o que eu vou falar para essa pessoa? Você está com medo, da sua sombra? O que há? Você está com medo de enfrentar a sua turma do passado? O que há com você? Tem alguma coisa nisso. O que há? Agora, ela está querendo mais exemplo. Mexa no estado vibracional, exteriorize a energia, veja a presença do seu amparador, que você vai acabar o medo. Agora lembre-se, enquanto você estiver válida, você pode praticar a TENEPS. Por que não? É para o resto da vida. Por que não? É. A hora que for parar, o próprio amparador, às vezes, vendo você assim, vai assim, ó, não vai praticar a TENEPS, não, porque você não tem gabarito. Né? É melhor parar. Vai parar até a pessoa válida. Se ainda vai durar, às vezes, 50 anos pela frente, não praticando a TENEPS, só porque falou, não, você não está preparado. Tem pessoa que não está mesmo.
Com relação aos métodos anticoncepcionais, se a vasectomia, a laqueadura, são intervenções não aconselhadas pelo viés consciencial, o senhor não considera que a pílula anticoncepcional, através de seus efeitos a médio e longo prazo, produz também consequências que afetam de forma negativa o ginossoma? Nesse caso, qual seria a melhor alternativa? Estamos diante de um tema polêmico, não? Olha, isso aí, eu trabalhei com a sexomática durante 15 anos, no Brasil e no exterior. E sempre eu estava falando, a camisinha tem 98% de segurança. A pílula tem, naquela ocasião era 99% de segurança. E por aí vai. O caso todo é o seguinte, tudo isso tem que ser acompanhado por médico. Tudo que a pessoa toma, olha, nós estamos offline, ficam sabendo. Tudo que a pessoa toma, então não adianta nada eu ler isso aqui, vou ter que reler. Mas desde o início ou a partir desse? Desde o início? Então não adianta nada eu falar. Vocês perdoam o mau jeito? Deixa eu ver se tem aqui. Tem outra coisa que eu quero falar aqui, não é preferível ver quando estiver online. Mas o problema todo é esse. Esse pouco é que está falando isso. A gente fala sobre a salpingectomia e a ligadura de trompas e o processo da referentectomia, que é a vasectomia, eles são conduções castradoras que fazem, na verdade, a mutilação. O que motiva o pulmão está bom. Então, é preferível não fazer isso e tomar tudo do que dos maus melhor. É isso que a gente tem que explicar. A mutilação é uma coisa da que é muito mais problema do que o que é camisinha. A camisinha, então, saber usar vai faltar. Não tem problema. Vocês sabiam usar. Mas, queria falar uma coisa para vocês. E aqui estão as biografias do Dr. Luciano. Você sabe, a nossa amiga Lourdes também é estudada muito essa biografia. Agora, o filósofo e esse livro, nosso amigo. Agora, o que se passa? Ela, então, comparou 50 condições do automóvel para as minhas. Auxílio igual. Tem uma até que são, vamos dizer assim, e ele trabalhava depois do almoço, você sabe? Era no de manhã, era com ele. Agora, de tarde, que é a época, a hora da abertura, ele atendia os outros. Não, as coincidências. Eu estava explicando até, agora você falou 50 coisas parecidas, a minha vida é mas olha, isso não é nada. Isso é normal. Todo mundo que for vocês, se for olhar, você já deve ter uma opção que foi conhecida, como são decora, como são desses caras. Por quê? Está no processo de participio. O participio leva a uma conduta séria, lógica, racional e inclusive minha vida está cheia de coisas parecidas com o seu negócio, muito parecida com esse também. Tem mais coisas, não é só essas 50, não tem mais. Se for 10 detalhes, tem muito mais que isso. Agora, o cérebro tem mais coisas parecidas com o nosso avô. Foi esse que trouxe, esse editor. Ele era médico, governo e tal, enchia os processos na natureza, e esse ele enchia a natureza, ele estava andando um negócio sozinho, que é o problema da, vamos dizer, sensibilidade do mar, sensibilidade da natureza. Ele tinha tudo isso. Agora, o que é importante? Que no carreiro faz 12 mil anos. Ele não tinha essa tecnologia, que eu não vejo tanto de livro para aprender essas coisas. Ele esteve no curso de medicina combustível. Você é impressionante. Acho que o mais impressionante que eu vi no filme do médico foi quando ele se salva do envenenamento, o senhor também se salvou daquela intoxicação que eu teve uma injeção. Agora, o que eu tenho, o que é para na vida do pensador, é que ele escapava de todas as cidades meteorológicas. Mas uma delas, como a sua, morreu a família dele toda, ele não conseguiu segurar. Com isso, ele ficou
prestigiar, todo mundo está bom por ele. Se esse cara não cuidou bem do filho dele, da mulher dele, ele não faz nada com ele. Aí está o foco. Saindo do meio. Agora veja, ele tinha o quê? A adoção. Não foi isso que ele sabia. Que o senhor e ele tem uma noção, por isso você vai salvar o envenenamento do choque anafilático? É isso, agora, esse meu caso, por exemplo, foi um assim, técnico, um cara, um monte de médicos examinando, e eu vi fora na cara dele. Para eles foi um absurdo aquilo. No entanto, uma semana depois, todo mundo se ninguém falando. Tal processo de macrosoma que nós tratamos, né? Seria do tipo de regeneração, por isso que eles contaminavam, regeneravam. Eu, para mim, tinha umas coisas assim, mas era um processo também que ajudava ele na questão da ectoplasmia, porque ele trabalhava com minerais e vegetais que fazem os processos. Aquilo tinha ectoplasmia. Então, a partir de 2000, ele chegou nessa questão da ectoplasmia. De vista que é uma coisa muito forte. Agora, hoje, para falar com ele, já temos até agora, os que trabalham nesse momento todo. Tem 13 publicados. O negócio é claro. Agora, então, esse processo de macrosoma, né? Seria a ectoplasmia facilitaria, digamos, no encapsulamento dele para não ser contaminado? Se o corpo já tivesse de outras vidas que eu viu, que ele vem assim, igual o Napoleão, igual o sobrevoado, igual uma vida só, igual ele. Isso vem mudando. Agora, o que se passa? Naquele macrosoma dele, ele deve ter uma predisposição ao processo da ectoplasmia para poder ajudar os outros. Tudo entendendo? Que até um certo ponto é o que acontecia com o cristão mineral. Mas assim, o que dentro desse macrosoma dele, o que também protegia dele da contaminação? Da contaminação. Porque mas isso é a regeneração. É a regeneração. Aí vamos dizer, o aumento da imunidade não é bem a regeneração. A imunologia fica mais forte. Então, esse processo da não só regeneração, mas a imunidade. O dentista inteligente com essas doenças todas, os alunos lá na cara, no interior, tinha dificuldade. Eu só peguei nessa história. E foi a metasolítica. Por quê? Essa bebê, o bebê da dona Nela, não tinha saído, vivida de muito na sua, comecei a beber água lá em casa cuidando, atendendo todo o momento de sede, o que ele fazia? Ele levava a agulha comigo, tudo bem? Então, essa eu peguei, mas eu peguei uma outra coisa séria. Essas viagens todas que eu fiz, muitos não morreram, faziam viagem com ele. Eu já expliquei isso aqui, mas não tem morrido para o processo de hepatopatia. Eu não tive nada nisso até hoje. Nessa questão de viajar. Agora, o que é acontecer? Ficar de olho vivo e evitar certas coisas. Eu comecei a tomar certas coisas só Coca-Cola. Onde eu li que Coca-Cola tem e ela é pasteurizada, você pode confiar. Entendeu? Então, o que diz lá no balancear a Coca-Cola, assim, a bombazinha, vai tomando seu suco aí, ó. Para não falar outras coisas. Então, esse processo dele que facilitava a não contaminação, ele não ser contaminado, né? A regeneração celular, bem rapidamente ele se descontamina. Outra coisa, eles não tinham noção nessa época. Quando eu escrevi na hora, eu tenho o nosso amigo que nós tratamos, que os processos de mercado, tão sério, que só apareceu depois de 1900, o Pasteur. O processo dessas 100 milhões de bactérias já tinham. Isso não é que ele quer projeto.
Tem uma relação do ectoplasta, ele ter uma imunidade melhor? Bem, mas o processo é esse. Ele precisa mesmo acertar isso, porque ele capta mais as coisas. Por exemplo, eu tenho uma referência, eu sou sensível a esse problema todo de química, eu estava ali para eu não tenho saída para isso, você tem que pagar o preço. Se você tem uma coisa, tem certeza, você começou a desenvolver esse parasita, você vai ver as pessoas que fazem um dia muito pior do que se você quer ver um pouquinho, é bom se envolver para parasita. Porque o parasita mostra a realidade da pessoa. Então você paga um preço, não tem preço. Agora, o preço é mudar por esse Deus, por exemplo, essa minha energia, por exemplo, é um processo químico sério. Eu sempre tive, mas eu vou aprender isso que eu por exemplo. Lembre-se do meu problema. Energia tem problemas químicos. Detergente é coisa do mesmo. Perante as coisas não tinha nada. Eles estão querendo fazer os exames comigo, mas eu vejo. Pelo seguinte, toda vez que eu estou funcionando, um problema novo. Alguém está limpando alguma coisa. Só que nessa época eu nasci mesmo. Mas eu morri assim. Eu já tinha na minha dinheiro. Gente, muitas vezes eu entrava bem completas, não completo. Essa é a questão que eu vou aí para fazer a parte do meu café. Outra coisa, isso até meu filho, sabe disso, que estava até a gente tem que ter essa vida, elas viajam para fazer comigo. Então, você está no restaurante, eles estão renovando a área do restaurante, você não está vendo. Sei lá, uma observação, se está renovando junto ao restaurante. Comida da tem que fazer. Então, a coisa que é óbvio, não tem que fazer. Agora, comigo, eu fiquei sempre desconfiado. No lado da vida, muita gente fala. Aí eu nunca tive. Aí meu filho teve pequeno. A minha, também, eu tive. Agora, por exemplo, a minha idade é que eu tive a alergia. Os bronquíolos que estão funcionando para saber que eu estou agora faz parte toda hora. Não ficou isso não, mas a série não vai ser aqui. O negócio do dever, se quisesse poder me dizer. Agora, gente, eu queria que você batesse umas palmadas aí com alguém que tem mediunidade diariamente há muitos anos. Sabe? Por incrível que pareça, sabe quem? Oi? Posso falar? Essas palmadas durante 3 vezes até o ponto de chamada da unidade das palmas. Você entendeu? Era vida. Faz parte. Aqui, se você sente dúvida, quando você faz uma numeração, existe uma ordem lógica daquilo que você colocou. Nem sempre. A numeração, se eu deixo ao acaso, porque não tem jeito. Não dá para você juntar os itens. Mas, 99% estamos olhando. Quantos estamos falando? Mas você tem que 99% você tem que toda a razão. Mas uma ou outras vezes não tem. Você olha que quando tem uma razão de ser, tem uma lógica ascendente para sempre, você vê logo que aconteceu isso. Sim. Por exemplo, assim, porque eu vejo que essa colocação dessa ordem é um processo que exige bastante inteligência para você colocar isso. Isso é só portanto para fazer a tecnologia. Para defender e agora está aí. Mas ela está estudando isso. Hoje ela é a nossa mais especializada em tecnologia. Pelo menos no ponto 20, na página 20, o seu coloca a tecnologia e coloca 4 situações.
Não está em ordem alfabética, então existe um sentido aqui. Não, você quer a ordem funcional. Primeiro, uma pessoa com outra pessoa. Depois, uma consciência com a outra consciência. Depois, uma pessoa com consciência. Depois, uma pessoa com animal subhumano. Eu ainda podia colocar aqui com vegetais, mas é que é subhumano, é vegetal. Eu não coloquei com, por exemplo, um livro, uma mesa, um objeto, uma coisa, porque eu estou falando aqui interleitura parapsicosféricas entre consciências. Beleza. Os objetos não têm vida própria, não têm inteligência própria. E aí, no caso, sendo do ponto de vista funcional, por que o subhumano estaria em último lugar? Funcional porque tem que seguir essa ordem aqui. Você não tem por onde fugir. Eu te desafio a mudar isso. A ordem, lógica, funcional. Ela funciona. Como sim? Você pensa sempre na fisiologia, do funcionamento. É isso que eu penso. Outra coisa. Você olha que as coisas aqui em matéria de, vamos dizer, acontecimento, de ocorrência, daquilo que sucede, está numa ordem lógica. Sim. Ascendente. A coisa que você usa mais é ler a psicosfera de outra pessoa. Em segundo lugar, o que interessa mais é com consciência, quem apareceu. Em terceiro, você está entendendo? No caso aí, a segunda consciência não tem nada a ver conosco. Mas tem tudo. E a última é um bicho, um animal doméstico, uma pessoa. Ou uma pessoa igual a animal, então. Por exemplo, assim, Valdo. Mais avançado. Podia colocar, por exemplo, uma ordem funcional de nível de complexidade? Então, a complexidade de uma coisa. A complexidade seria a consciência com a consciência. Para nós seria a consciência com a consciência. Tá. Mas isso não adianta. Tem que colocar uma coisa que seja funcional para a pessoa estudar. Se ela pescar a ideia que foi dada ali, e ela vê o viés por onde está entrando, ela vai entender o resto. Agora, como que a gente consegue escrever só dessa forma de pensar? Você quer especificar o modo de dar a ordem Isso. dos seus itens da enumeração. É isso? Isso. Eu já escrevi sobre isso, já falei uma opção toda, tem até artigo. Mas o caso todo é o seguinte, vou explicar. Você vai primeiro fazer uma listagem das ordens. Essas ordens você vai arranjar pelo menos 300 de cara. Agora, você vai quebrar a cabeça e vai bater com a cabeça tudo quanto é parede e vai chegar à conclusão de que a que você vai usar mais é alfabética. Então, acabou. É a que eu uso. Eu tenho uma listagem disso aí de mais de 300. Eu não sei onde é que está isso. Eu não cheguei a publicar, não. Mas eu lembro que o Álvaro mesmo andou estudando isso para mim. Você também lembra disso? Era mais de 300 que ele colocou. Mas agora, não adianta. Em matéria de enumeração, o processo de ordem das enumerações é uma meia dúzia só que funciona. Agora, o que eu uso mais é alfabético. Segundo é a funcional, ou lógica. A outra, quase sempre, às vezes, gosto de falar ascendente, que às vezes é o processo cronêmico ou da prosêmica. Isso tudo também é ordem. Agora, uma ordem é sempre importante didaticamente você expor isso para o leitor. Entende? Porque assim, o que eu percebo nos verbetes não é só a questão da ordem vertical, ela também tem a ordem horizontal, que você também às vezes coloca na definição de alguma coisa que exige. A maioria segue com a ordem cronológica. Uma outra coisa. E às vezes a enumeração, ela chega a ter 7 livros. Quando vem aí, já é mais. Mas eu não posso falar. Tradução aí tem 5, 6 só. Agora, outra coisa, tudo que trabalha comigo, todo já sabe disso. Na etimologia, hoje, por exemplo, tem a palavra leitura deriva também do idioma latim, leitura ou legeiro. Reler e rodar discoveria do estado para ser resenha, ler para si, ler em voz alta. Aqui é o máximo. Agora, isso não sou eu que fiz. Eu estou usando o máximo de alguém já fez na etimologia. E a minha turma, especializada no assunto, já reproduziu aqui.
Então, existe uma opção de coisa que é a própria natureza que fez o máximo por Deus. Só tem que seguir. Por exemplo, você olha na coluna, que às vezes você vai ver, essa aqui só tem 5 problemas. Mas às vezes passou de 10 ou a partir do 10, eu considero um solucionista. E se insiste, é um processo da psicologia, é um problema dos poemas, dos grafemas, dos éticos das palavras. Porque assim, o que eu percebo é que dentro do verbete existe um conjunto de construtos, cada palavra tem uma ideia, e você pode colocar... Nunca tem nada ocioso. Sim, e em cima disso, quer dizer, existe uma combinação, como se fosse um grande quebra-cabeça. Essa combinação com tudo, que eu chamo até de verdadeiro para circularidade, é uma exaustividade. Outra coisa, você comentando. Se eu tivesse 100 anos, eu ia aumentar esse tempo para ficar uns 200 anos, para precisar mais tempo. Agora eu crescendo, hoje todos os dias eu estou resolução do tempo. Outra coisa, eu quero, quando eu vejo o negócio da coisa, eu quero passar uma coisa de revisão. Na revisão, uma das coisas mais sérias que eu preciso fazer, que é colocar na ordem os termos acelerados. Então, por exemplo, eu vou falar de um termo, aonde eu devo colocar, carregar mais informação, é a hora que vai aparecer a primeira vez solto, sem nenhuma outra colocação. Eu não fiz isso. Quer dizer, de vez em quando eu faço um ou outro, mas eu não fiz em todos. Então, por exemplo, você tem que repetir 5, 6 coisas sobre aquele mesmo tempo. O primeiro tem um deles que tem que ser maior que os outros. Então, aí tem que criar um formato, você está entendendo? Tem que ser trabalhado mais. Isso eu fiz. Isso aí eu só vou fazer por que eu fiz. Porque no início o jeito de fazer os efeitos, mais ou menos vão ser incluídos, inteiros, para a todo nível. E se eu aproximasse no inteiro, que era o se eu fizesse um negócio aqui, tiver net, muito difícil, ele iria ser. Você entendeu? Entendi. Então você vai notar, por exemplo, todo repetitivo desse qualquer, que é mais ou menos quase a metade dele. Quem tem só 7 emissões é porque ele decidiu. É que eu tinha feito uma função antes de começar, é tudo de pouco. Agora, se eu já passou para 15, é questão dos novos. Com esses 15, quase sempre no detalhismo, ele tem 20 itens. Agora, eu quero, com esse ano, eu tiver lá, eu vou colocar todos os elementos, um mínimo de 5 máximos, que é o restaurador, não coloquei. E, no mínimo, 25 itens. Que são os processos meus aí de logia, né? Que na verdade são as sessões. Tem que ter 25 sessões, todo verbete. Por exemplo, quando o senhor escreveu lá o conscienciograma, e que tem todo o imbricamento das perguntas umas com as outras, o encadeamento é dessa funcional? Tudo é funcional, pode olhar. Agora, lá não é só funcional, é fisiológico humano. É da fisiologia humana. Observa que você vai ver. Uhum. Agora é difícil. Você sabe que eu dei prêmio, né, para certas pessoas arranjar, para ver se mudava, em toda a loja. Ninguém ganhou nada. Eu ofereci isso no Rio, logo que o livro saiu. Aqueles que viviam rindo de mim com esse livro, que eu demorei a publicar, eu falei assim, eu quero que vocês achem isso aqui assim, eu pago vocês. Naquela ocasião eu estava vendo, acho que era 2.000 pratas, para quem achasse uma coisa assim. Ninguém achou nada. Eu queria que me provasse que o negócio poderia ser mais lógico. Trocar os números, as coisas todas. Não, porque eu estudando, eu realmente vejo que tem um encadeamento. Agora, e não é... eu demorei 22 anos, foi o livro que eu demorei mais para fazer. Com calma. Com calma. Uhum. Projeciologia eu fiz 19 anos, mas o outro eu demorei 22. Eu estudo concomitante, mais ou menos no mesmo tempo.
Mas ele não, eu caprichei, estudei, vi como é que era. Foi por isso que a hora que chegou o doutor Alberto, ele falou assim, esse é o livro que eu esperava. Eu tinha uma ideia de um dia escrever. Uhum. E ele também não achou erro nenhum. Ele falou, não, isso aí está exato em matéria de pensamento. Agora, tem muito mais coisa que a gente pode enriquecer ali. Eu não enriqueci mais, porque senão ficava hermético. Mais do que aquilo daria o hermetismo. Isso aí não é bom. A pessoa tem que ler sabendo como é que é e tal. Agora, outra coisa, eu já sou hermético numa opção de coisa. Na enciclopédia, por exemplo, eu não uso essas 29 expressões que eu considero que é parasita de linguagem. Isso aí já dá um certo hermetismo. Você não vai encontrar aqui, naquilo que eu escrevo, é só naquilo que eu cito, mas o que eu escrevi não tem. Então, isso aí é um requinte dentro do processo. Agora, há uma série de requintes. Por exemplo, todo trafora e trafar está assinalado, o O ou o A. Isso é requinte para clarear o processo didático. Ok? Agora, gente, eu acho que agora eu já posso responder, então, né? Se a Conscienciologia, você entendeu, vou repetir o primeiro. Se a Conscienciologia se apoia no princípio da descrença, tem a sua experiência, como posso assumir a Tené para toda a vida sem retorno? Pois vem a velhice, debilidade física, doenças que já têm certos problemas, e a prática pode se tornar um peso ou impossível. A não ser seu exemplo raríssimo, nunca vi ou sei de um beneficista se tornar idoso e dessomar, a fim de me servir de exemplo, a fim de assumir com maior segurança essa mega tarefa energética. Comente, acento, exclamação. Olha aqui, minha amiga, o caso todo é o seguinte, a gente faz isso aí até a invalidez. Quando você for para o crematório, você para. Agora, o seu amparador extrafísico vai mostrar para você se você deve parar ou não. Mas agora, enquanto você puder ajudar os outros com a energia através da TENEPS, vale a pena. Agora, ó, se você está falando isso por covardia, porque não quer enfrentar a coisa, deixa de bobagem. As pessoas estão vivendo com 100 anos de idade. Quantos anos você tem? Olha isso. Se tem menos de 100, vale a pena começar a TENEPS. Olha bem o que você vai fazer. Sim. Mesmo uma pessoa assim que está titubeando, frágil, eu digo assim, tem uma porção de gente, meus amigos, que tem cadeira de roda, viva cadeira de roda de madeira. Sim, mas tem gente que tem cadeira de rodas, mas é firme. E tem gente que é mole, que vai oscilar. É isso que eu estou falando. Será que ela é desse tipo? Pois é, porque se ela for débil nesse aspecto, ela não consegue manter. Mas o problema é dela, não tem nada a ver com isso. Agora, falta... Me perdoa, isso não tem saída, não adianta querer defender. Tá. Não adianta querer defender, está comentando aqui. Porque o processo da TENEPS, gente, é uma benção. Isso aí ajuda todo mundo. É bobagem a pessoa que não faz. Besteira isso. Está provado, não é verdade? Com relação aos métodos anticoncepcionais, se a vasectomia, laqueadura, são intervenções não aconselhadas pelo viés consciencial, o senhor não considera que a pílula anticoncepcional, através de seus efeitos e a médio e longo prazo, produzam também consequências que afetem de forma negativa o ginossoma? Nesse caso, qual seria a melhor alternativa? Estamos diante de um tema polêmico, não? Escuta, todo tema que usa processos ou remédio na medicina são polêmicos. Eu acabei de deixar, faz 3 dias, o remédio que eu estava tomando para a minha tosse. Ele me criou 8 coisas diferentes. Mas tinha uma das coisas que eu não estava gostando muito. Sabe por quê? Estava mexendo no meu sono, estava mexendo na opção de coisa. Eu tive que parar com ele. Por quê? É um corticosteroide, que é isso que eles estão usando hoje para os processos bronquíolos. Então, tudo isso é controvertível. E daí? O que nós temos que ver com isso? A primeira coisa é o seguinte, vamos entender. Vasectomia, que é a deferentectomia, e a laqueadura de trompas, que é a salpingectomia, são cirurgias que mutilam o corpo da mulher. O que é mais importante? É você tomar um remédio que você vai olhando junto com o médico com o tempo, ou você cortar alguma coisa em você? O corte em você é muito pior do que qualquer remédio que você tomar. Porque corte é corte. É definitivo, não tem volta.
Quanta gente aí não fez vasectomia, depois o cara arranjou uma mulher que estava apaixonado por ela, queria arranjar filho e não deu mais jeito. Não tinha mais jeito. Porque não dá para fazer, às vezes, a emenda, a reemenda, remendar o remendo, remendar o remendo. Veja que entende. Não dá. Então o problema todo é o seguinte, outra coisa. Usa a pílula, usa a camisinha, por exemplo, camisinha bem feita, não tem nada, não faz mal para ninguém. Ao que me consta, não tem nada. Agora, arranja um homem que tenha paciência com a camisinha. Não é isso? Outra coisa, que não seja também muito superdotado, porque às vezes a camisinha normal não vai ser funcional, tudo é preciso estudar. Agora, ele tem que procurar naqueles lugares que vende roupa 48 para 50, que é para a obesidade, ele tem que procurar para comprar a camisa, né? Existe isso. Agora, pílula é um problema da pessoa dele. Tem muita gente que usa pílula aí sem sentir nada. Isso é relativo, preciso de ver. Agora, tudo isso tem que ser acompanhado por médico especialista, médico de confiança. Pode falar mais sobre a importância da amizade raríssima com a semiconsciência e com o evoluciólogo? Olha, o meu processo é o seguinte, a minha amizade raríssima maior, eu já falei isso, eu falo isso tem meio século. É o transmentor, ele é um evoluciólogo há muito tempo. É gente conhecida, de casa, é gente do pé do fogo, que a gente reúne, né, para tomar chazinho à noite e tal, aquele negócio. Então é gente familiar, que eu conheço há muito tempo. Quer dizer, ele conhece o Zéfiro. Ele tem até um outro apelido que eu não uso, né? Não, deixa para lá, não vou falar. Existe isso. Então você veja, essa é uma amizade raríssima fora de série. Você está entendendo como é que é? Não, ele é cara que já tem nome. Aí por aí afora. Vamos deixar para lá. Ele não quer que fale. Por isso que eu coloco apelido deles todos e não dou o nome real. São esses nomes, tipo de iniciação, esse troço grande. Tem um nome desse, que é comum lá nas coisas dele. Agora, a gente deixa para lá. Hein? É uma coisa assim. É isso aí. Mas é coisa que numa área ele tem aquele apelido, você está entendendo? Vai na outra, ele tem outro apelido, isso aí daria. Cada o trabalho dele. Agora, então, o problema todo é a gente começar. Por exemplo, você começa a ver aí seu povo aqui, ó, que daqui a pouco nós vamos ter aqui semiconscientes, aqui no meio dessa turma. Vai começar a aparecer, é bom, então, cultivar esse povo, né? Por isso que eu falo todo dia no Arlindário, no Laênio Loche, não é isso? Na Rosa Nada, que está aniversariando hoje, não é isso? Nesse meu povo, assim, porque, sei lá, entende? Amizade raríssima. O senhor disse uma vez que não era o primeiro da lista para escrever, para a tarefa de escrever o livro Projeciologia, mas que começou a assumir o trabalho na condição de substituto proexológico devido à falha do primeiro. O que aconteceu com o primeiro capaz de possibilidade de realizar essa tarefa? Se o senhor disse que não era a primeira opção, mas conseguiu realizar o trabalho com autoridade, por que o primeiro da lista não conseguiu? Já que, em tese, era a pessoa mais indicada para obter êxito. Não, o problema é antes de começar. Houve um trabalho em que ele sairia melhor naquilo. Então, ele foi para aquilo, e eu vim para cá. O processo foi esse. Mas, aqui no caso, ele sairia bem. Mas eu, por exemplo, nesse assunto, eu tenho mais vivência que ele. Agora, no dele, eu tenho menos vivência. Entendeu? Então, a gente dividiu a coisa, foi pegar o outro. E ele se sai muito bem, ele é muito bom. É gente alto, coturno, muito melhor do que eu. A verdade é essa. Agora, nesse caso aqui, não tinha outra opção para eles. Na sinonimologia, mesmo existindo sutis diferenças entre psicosfera e aura, sendo a psicosfera mais ampla, englobando a aura, por se usar interleitura parapsicosférica e interleitura áurica como sinônimos, não seria psicosfera e aura dois componentes distintos da energosfera? Sim, e daí? Qual é o problema? Tudo é sinonimologia. A minha sinonimologia, ela vai longe. O que é que eu escrevi? Interleitura psicosférica. Interleitura psicosférica mútua.
leitura psicosférica recíproca, interleitura áurica, ausculta consciencial recíproca. Uma outra coisa que eu quero te explicar. Eu evito um pouco o termo aura, que ele é muito batido. E às vezes, em certo lugar, é até um pouco prostituído, envelhecido pelas coisas que eles fazem com ele. Mas tem certo lugar que não tem jeito. Às vezes você tem que falar leitura da aura. Hoje eu uso também a palavra leitura da psicosfera, porque a psicosfera é melhor ainda no caso aí. E a psicosfera mostra a situação. Agora a aura, tudo tem. Os objetos, tudo tem aura, que é o duplo energético. De modo, não fica preso ao processo de semântica, não. E pense de uma maneira cosmovisiológica, com universalismo, de uma maneira por atacado, sobre os temas e sobre as palavras. Eu uso tudo mais avançado, não fico preso nas coisas. Eu sou do universalismo. Então, eu te convido, pense também de uma maneira universalista. Não fique preso a um processo de gramatiquice, ou processo de semântica, ou prosódia, ou sintaxe, ou coisa demais, assim, que isso é bobagem. Olha o problema que eu chamo de conformática. Como aproveitar ao máximo a interleitura parapsicosférica com o sim subhumano? Taxologia, página 20. Sabendo que são dois universos conscienciais tão distintos. Como fazer a escuta detalhada da psicosfera subhumana? Usa-se a técnica do acoplamento áurico ou alguma outra técnica? Não. A técnica é o seguinte, você joga energia inteira em cima do bicho e vê o que você sente. Faz o problema da assimilação simpática. Por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de ver a doença de um gato do que ver de uma pessoa. Agora, eu sinto tudo lá dentro. O que é que tem? Vocês vejam o processo, por exemplo, a cadelinha lá de... Eu acho que tem menos de 2 quilos da Andréia. A hora que ela veio, eu coloquei energia e falei assim, não, isso vai ter uma epilepsia. Eles começaram a rir, que é isso? Ela, vocês vão ver. 2 dias depois teve, eles vieram tudo com aquela cara de tacho, para falar comigo, que ia ter uma crise. Agora você veja, menos de 2 quilos. Como é que eu escutei isso? Agora o processo, seria bom a gente clarear aqui também, é o seguinte. Você joga energia no corpo todo do bicho, do animal, seja quem for. E depois você sintoniza com o cérebro, pequeno cérebro dele. Põe a sua mão, por exemplo, em cima do cérebro dele. Isso às vezes você vai escutar melhor a situação, através do cérebro. Agora é muito engraçado que você vê a hora que você faz esse contato com essa energia, você vê o nível de sensibilidade do bichinho. Ele mostra direitinho para você. Eu sei isso perfeitamente, eu sei. Se eu pegar aí 6 gatos ou 6 cachorros, eu falo para você, esse aqui que tem mais. Devido à reação que ele vai ter comigo, com as energias. É possível a interleitura acontecer não apenas em relação à consciência, mas também acontecimento, como no caso do terremoto do Chile, que o senhor sentiu assim. Não, isso aí já é outra coisa. Essa interleitura tem outros nomes. E chama sensibilidade da natureza ou do mato. O nome é psicometria, é um deles. Tem um monte de coisa. O processo, por exemplo, a leitura interna da pessoa, entendendo? Autoscopia, heteroscopia. Agora, isso seria um tipo de interleitura parapsicosférica do local, ou é preciso estar cara a cara com o corpo que emana a aura? Não, aí depende. O ideal é você estar junto, cara a cara. Isso é o ideal, é mais fácil, é menos difícil. Agora, energia não tem tempo nem espaço. Você pode sentir as coisas aqui com o negócio lá na Europa. Então, isso varia infinito. Eu fiz muito diagnóstico por telefone, eu no Rio e a pessoa na Europa. O mais sério foi daquela menina na Itália lá. Eu vi a menina, depois vim para o Brasil e continuei fazendo. E tem um caso também de uma pessoa que estava em New York, que estava não sei há quantos anos, uns 10, 15 anos lá com um negócio na terra. E chegou o tal mal e falou assim, ó, joga energia agora que vamos curar essa pessoa. Vai haver remissão. Eu falei no telefone, ó, nesse momento você vai ficar curada, não vai ter isso nunca mais na sua vida. A pessoa, lógico, né, ela não acreditou de cara. Uma semana depois ela telefonou de New York, olha, você tem razão, nunca mais senti um negócio até agora, faz uma semana. Falando em sentir, quando você escuta um animal, você tem a sensação física daquela doença? Você sente o mesmo efeito igual a gente sente de um humano? A sensação a gente sabe direitinho onde é.
Então, por exemplo, eu às vezes sei, não, ó, tem um processo aí na barriguinha aí do gato, está com alguma coisa. Não, ele está com um processo no ouvido, eu senti, reflete tudo em mim. Eu tenho isso espontaneamente, são muitos anos assim. Você sabe que eu cuidava de muito bicho, né? Eu lá em Uberaba. Bicho, planta. Você há de ver o tanto de árvore que eu energizei. Teve uma vez que eu fui lá, logo que eu deixei Uberaba, alguns anos depois, eu voltei, eu quis ir lá ver uma árvore que eu tinha jogado energia. Eu fui olhar, tinha que olhar para cima, que ela tinha crescido, um negócio enorme, tudo bonito, frondosa. Mas beleza, entendeu? Foi por isso que eu plantei aqui aquelas ipês amarelas. Tem um desses, já viu um ipê amarelo? Tem enorme. Grudado na sua casa. Eu casa. plantei. O negócio é bravo. Por favor, pode estudar os crop circles? Podemos dizer que são feitos por UFOs ou extraterrestres? Nota, o que chama a atenção é a sua estética perfeita, a sua forma e o jogo de sombras. Parece que existe estudo demonstrando que são mensagens cósmicas. Será verdade? Olha, eu não sei. Existe muita coisa dúbia nisso aí, eu não cheguei a estudar o negócio direto, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, muita coisa disso pode ser feita artificialmente. É igual às fotos Kirlian. Tem coisa real, mas tem coisa fajuta, farsa, mistificação, se divide. Podemos considerar a obtenção de informações de pensamento, emoções e histórico do assistido no processo do acoplamento da psicofonia como um tipo de leitura interconsciencial? Sim, é uma leitura interconsciencial chamada clarividência. O nome clarividência é isso. Clarividência tem muitos tipos, muito modo dela se manifestar. Clarividência quer dizer, é uma visão que você tem clara. Então ela pode ser enorme, de todo tipo. Quando somos obrigados a conviver com uma pessoa incompatível com nossa maneira de ser ou viver, o que causa invariavelmente irritação ou raiva, e verificamos que não se trata de prestar assistência a essa pessoa, pois ela está em casa e se sente bem, então como devemos agir? Paciência, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Perdoa, vá em frente, põe energia e mostre seu exemplo. Fique em silêncio e mostre seu exemplo. E não tenha raiva. Enquanto você tiver raiva, você está na masmorra da prisão grupal. Prisão grupo kármica. Isso é loucura. Para com isso. Ter raiva dos outros é baratosfera. Pura. Uma pessoa me perguntou assim, como é que eu sei que eu estou livre da baratosfera? Então eu perguntei para ela, no último ano você teve raiva de alguém? Eu falei, isso, então você está. É mais do que óbvio. A finalidade de se sacudir os braços durante a esterilização na TENEPS é simplesmente para que eles não acumulem tensão muscular ou existe outra finalidade? Não existe. Uma delas é o seguinte, é para a pessoa sentir as energias que está mexendo. Ela movimentando, ela não vai ficar dormindo nem nada, nem vai ter devaneio. Ela vai ver alguma coisa. E outra coisa, é bom também para mostrar psicologicamente para a pessoa que está sendo assistida o que está ocorrendo. Por isso que é bom colocar o apontar, colocar a mão perto, não precisa de encostar, mas às vezes é importante. Então o problema todo é esse. Agora, no início, a pessoa às vezes sacode muito os braços assim. Com o tempo, isso não vai precisar nada. A pessoa só pensa, ela vai ver que sai aquele lençol de energia, até de ectoplasma dela. Olá, amigos pesquisadores da Conscienciologia. A partir de hoje vou dedicar meus dias à pesquisa sobre estados alterados da consciência, de forma sadia, sem o advento de drogas ilícitas ou lícitas. Me indica um livro que aborde amplamente esse assunto. Adorei ler Quando o Impossível Acontece, do autor e exímio pesquisador Stanislav Grof. Minhas clarividências vêm com mensagens ocultas, intuitivas e informações. Atualmente, estou meio que convivendo equidistante do meio social, na dúvida se isso eram minhas idealizações ou intuições. Mesmo assim, consigo ir adiante com meus estudos. Para concluir esse desafio que a mim foi concedido, preciso mais uma vez de um feedback mais fortuito de todos vocês. Pergunto, vou aprimorar o parapsiquismo de um jeito sadio e evolutivo? Depende de você. Você que manda, te vira. Agora, ó,
você quer ler um livro, tem 700 experimentos da Conscienciologia. Acho que para ele o melhor é isso, né? Nesse nível. 700 experimentos da Conscienciologia. O nome dele é meu parente, Murilo Vieira Lino. Vocês conhecem? Alguém conhece? Não? Eu também não conheço. Mas olha, você é o nosso novo amigo, neo-colega evolutivo, neo-compassageiro evolutivo. Agora, vamos estudar os 700 experimentos. Agora, ó, estuda com a caneta na mão, criticando tudo que você vê. 700 experimentos da Conscienciologia. Faça a tenepse e observei que estou vivendo um ciclo que, de tempos em tempos, se repete. Estou tendo muitos problemas com as minhas irmãs e meu marido. Ele passou a falar palavrões o dia todo, sempre está azedo e rotulando tudo o que vê. Minhas irmãs me cobram situações que elas mesmas não fazem. Os amigos mais íntimos ficaram mais distantes, mas esse eu entendo, pois faz uma mistura de centro espírita e terreiro de Umbanda. Situação essa que eu nunca concordei. Mas minha família, o que fazer? Poderia me dar um conselho? Olha, a melhor coisa que você faz é o seguinte, é seguir o seu nome. Seja positiva. Sabe qual é o nome dela? Ângela. Ângela quer dizer Angélica, anjo. Então, ó, siga seu nome. Seja uma benfeitora intrafísica, angélica, angelical, né? É benefactor, não é isso? Esse aqui é o caminho. E outra coisa, não pense mal de ninguém e vá em frente. Agora, ó, corte todos os bagulhos energéticos nas suas proximidades, principalmente esse que diz respeito a centro espírita e terreiro de Umbanda. Você vai ajudar o seu marido, vai ajudar você, porque na sua casa isso aí deve estar perturbando a sua tenebra. Isso aí é sério. Sendo a vontade um mega poder da consciência, qual a forma prática e objetiva da pessoa robustecer a sua vontade? As esterilizações de energia ajudam no processo de fortalecimento da abolição? Não. A coisa melhor é uma técnica que nós temos, que eu uso há muitos anos, quando precisa. Hoje em dia, eu quase não preciso mais disso. Chama-se técnica das autorreflexões de 5 horas. Então, pensa nisso, estuda essa técnica, nós já trouxemos aqui nisso. Então, é fácil. Autorreflexão de 5 horas, que é o verbete. Olha por aí e siga, que isso vai te ajudar bem aí na situação. Agora, outra coisa. Nós começamos a falar aqui o negócio da balança aquele dia, depois eu dei o preço da balança. Hoje eu quero falar outra coisa para vocês, que é dos meus textos lá, das minhas coisas antigas, que eu estudei muito isso em medicina. Agora, é isso aí, é pesquisa minha. Não é problema aí da nutricionismo nem nada não. Na questão do peso corporal, nós podemos dividir em 2 tipos. O peso fixado e o peso transicional, ou em trânsito, que ele está em elaboração. Então, veja, o peso fixado é o muscular corporal da pessoa. É esse que dá uma pessoa obesa, por exemplo, que está cheia de gordura, esse é o peso fixado. É aquele que tem pochete grande, de vários quilos, de banha, de colesterol, na barriga. Esse é o peso fixado, é o muscular corporal. Agora, o peso em trânsito, esse é muito importante a gente explicar, que é o peso gastrointestinal. Por exemplo, uma pessoa magra, mas ela está sem ir ao banheiro 2, 3 dias, ela tem 2, 3 quilos a mais de peso. Aquilo não pode ser levado em consideração no peso corporal, porque está em trânsito, é gastrointestinal. 3 quilos em 3 dias é uma coisa normal para a pessoa recuperar. Qualquer um aqui. Se está com excesso, 1 quilo cada dia, a pessoa pode cortar, se ela diminuir o que ela come. Então, por exemplo, nós podemos fazer uma superalimentação ou uma superalimentação. Em 3 dias, uma pessoa, ela muda 2, 3 quilos do peso dela. Isso é muito importante. Eu tenho experiência dessas coisas todas. E assim eu fiz isso muito, eu verava lá no meu trabalho, eu fazia muito isso. Isso aqui tudo é das minhas anotações antigas. É o peso fixado e o peso em trânsito. É aquilo que não está fixado. É um instável. Agora, vocês estão entendendo? Uma pessoa que não faz cocô, a massa usada, você está entendendo? A massa que tem lá, às vezes tem vários quilos. Isso é normal.
Por exemplo, a pessoa fica com constipação intestinal, ela pode entrar num fecaloma, você pode tirar lá de dentro um tumor de vários quilos de cocô da pessoa. Vocês estão entendendo bem como é que é? Agora, eu estou falando aí de propósito para uma pessoa mais magra. Para uma pessoa mais magra, esses 3 quilos, isso é batatófilo. É lógico, é matemático. Agora é lógico, uma pessoa tem aí 110 quilos e ela não está fazendo nada, vocês já viram o que é que não tem. Tudo é possível estar acontecendo. Uma outra coisa, todo mundo tem uma barriga maior, mostra que tem intestino também maior. Os intestinos são maiores, mais largos, tem mais coisa. Então, cabe mais massa usada. Você está entendendo? Então, precisa da pessoa pensar nisso em relação ao peso corporal. De modo que a primeira coisa que vocês têm que ver, a pessoa que está cuidando do peso corporal e da balança, não deve ficar com constipação intestinal. Ela deve ir ao banheiro todo dia. Se ela não for, precisa de usar mais fibra, comer manga ajuda demais. Uma coisa muito séria é a ameixa preta. É o máximo a ameixa preta. A ameixa preta a pessoa pode comer ela seca, do jeito que ela é, mole, ou pode comer a ameixa fazendo uma espécie de caldo, que eles fazem aí muito bem feito. Os alemães gostam muito de usar isso. Pessoa de idade, por exemplo, é bom tomar o caldo de ameixa preta, sempre ajuda. Que equivale mesmo a um remédio, no caso. Não se deve tomar remédio para isso. E outra coisa, fazer exercício físico, transpirar. Só de fazer exercício físico já aumenta os processos todos de, entende? Intestinais. A pessoa vai ver que aumenta os borborígnos, que são aquelas explosões naturais, sem nada, só interna. São as chamadas implosões. Implosões, entende? Abdominais. E são os borborígnos. Faz barulho. Isso aí é normal. Todo mundo tem isso. Vocês não ficam pensando que tem gente que não tem gás. Todo mundo aqui é gasoso. Não tem saída. Agora, o que nós precisamos é pensar no peso fixado e no peso em trânsito. Principalmente as pessoas que são magras aqui. A maioria aqui é magro. Então, eu acho que essa minha observação ela é muito adequada, pertinente e pode ajudar muitos de vocês. Tem que olhar isso. Não adianta nada, a pessoa está fazendo uma força danada com a balança e passa 3 dias sem ir ao banheiro. Isso está danado. Valdo, aqui no... Na parafatologia, autovivência do estado vibracional, V profilático. Sim. Você, no estado vibracional, você pode fazer a leitura? Pode. O estado vibracional é a base de tudo. Você faz o acoplamento, você envolve a pessoa, você pode fazer até o encapsulamento dela. Ou estado vibracional? Você está em estado vibracional? Tudo sai do estado vibracional. Tudo é estado vibracional. Você pensa, você emite energia, estado vibracional. Então, quando você emite energia, já é um estado vibracional? Já, você está esterilizando energia, já está um estado vibracional no início. Tá certo? Uma questão do peso. Eu sou um caso que os médicos dizem que eu posso, aquela média da altura, eu posso ir além daquilo, porque eu tenho mãos grandes, pé grande. Você é o pé grande, aquele bicho lá que a turma está estudando. Eu vi falando do seu. Mas é desproporcional à minha altura, porque o caso que eu não sou muito alto. Outra coisa, você carrega muito peso no sapato aí, no caso. Não, mas mesmo tirando o sapato. Agora, eles falam que pode essa ultrapassagem além. Eu não sei quanto. No máximo uns 2 quilos. Uns 2. Você tem quanta estatura? A altura é 1,77, mas agora parece que está 1,76, diminuiu. 76, mas tudo? Hein? 76, então. 76 você pode ir até 78 quilos, numa boa, sem problema. Então você pode ir até 79. Então você fica entre 77 a 79. Isso é que é o ideal no caso. Você entendeu? Entendi. 77 a 79. Toda vez que tiver com 76, abre o olho.
Toda vez que estiver com 79 quebrados, você abre o olho. Esse é o jeito. Eu, por exemplo, esses dias, devido aos remédios que eu estava tomando, eu comecei a mexer. Quando eu vi, eu estava passando de 79 e pouquinho. Aí eu comecei a diminuir na hora de jantar. Não comi nada de macarrão, porque eu estou comendo macarrão com legumes, que é o máximo. Então não comi o macarrão 2 dias. É lógico que no outro dia eu já tinha descido o negócio já, totalmente. Agora hoje eu estava pesando, eu estou com 77 e 100. Isso é ótimo, não tem jeito de ser melhor. A tua altura quanto é 1,77? Meu 1,77 m. Agora eu tinha 1,80 m antes. É que eu abaixei. A tendência é diminuir. Olha, o 1,80 m que eu tinha era com essa careca mesmo aqui, porque mesmo com o cabelo a gente tinha que colocar um negócio pesado aqui para ver como é que é. Mas com o acidente lá que diminuiu? É, e o meu negócio é mais aqui, ó, na parte do, sabe, da pescoço, cervical. Agora, a pergunta assim, mais daqui é, hoje você falou que você... existe o Apolônio, que tinha muito mais coisa de você. Você podia estender isso, né? Mais do que o seu Apolônio é o seguinte, você há da pessoa estudar para ver o que é. Muito embora aí, não mostra a realidade dele. Eu sei das coisas do Apolônio, não é por causa dessas biografias que fizeram do Finóstrato e o Mídia aí, não. Eu sei também que as outras coisas, do ponto de vista extrafísico, devido ao povo que trabalhava com ele. Você tem que lembrar que essa turma toda, igual ele, igual o Swedenborg, esse povo com o tempo criou uma equipe. Estafisicamente eles têm equipe. Eu conheço cada povo da equipe. Com o passar do tempo, todo mundo acaba tendo. Você entendeu? Então, eu, até um certo ponto, posso falar que eu sou da equipe desse povo. Eu já tive contato com eles. Eu conheço a situação, como é que é, o que eles fazem, como é que é. Agora, hoje, eu sou mais da equipe do transmentor, que é, vamos dizer, aderido às coisas da monja, com o trabalho de assistência dela. E é o que interessa aqui para nós. Agora, do Apolônio, acho que uma vez você disse que existe muito mais coisa dele que não está escrita. Né? Muito você mais. acessa. Né? Ele era fora de série mesmo. É muito mais sério que a gente pensa. Realmente ele fazia teleportação, uma opção de coisa disso. E outra coisa, ele era sério. Agora, o que a Pilar foi estudar é para ver as coisas que eu tenho na minha vida que são iguais a dele. Mas isso, se pegar qualquer um de vocês, vai ter uma opção de coisa da vida que é igual a de vocês. Todo mundo, no caso aí, que mexe com o parapsiquismo, vai ter coisa parecida. Agora, tem umas coisas, às vezes, que são singulares, diferentes. Por exemplo, ele atingiu os outros à tarde, para valer. O horário dele era depois do meio-dia. Que é o meu negócio da tertúlia, mesma coisa. Tem uma série, ela pegou 50 coisas iguaizinhas. Tem aqui a listagem. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu sou o Apolônio. Você está entendendo? Agora, é que eu entendo de parapsiquismo alguma coisa, do jeito que ele entendia bem. Para a época dele, vocês têm que notar que o Apolônio não tinha supercomunicação, não tinha tecnologia, não tinha nada, gente. Mas o Apolônio é o primeiro século dessa era, faz 2000 anos. Hoje ele é uma fera muito superior a Jesus Cristo, não pode nem comparar. Mas hoje ele já deve ter passado por curso intermissivo, já está... Já, ele é desse povão grande aí. O negócio todo é esse. Agora, você sabe, 2000 anos também não é nada, né? Ainda não é assim. Mas agora, por exemplo, nas coisas dele, tem uma série de... Eu, por exemplo, anotei aqui, nas 50 coisas que ela destacou, tem umas coisas aqui, por exemplo, assim, ó, que ela chamou atenção. Ele gostava de tudo que a terra produzia, frutos e vegetais. Eu vi falando sobre a dieta frutariana aqui para vocês. Entende? Isso aí é coisa séria. Outra coisa, ele deixou o cabelo crescer e usava somente linho branco, a roupa. Eu uso isso há muito tempo. Agora, por quê? Ele não foi por causa dele. Meu processo é o seguinte, eu estudei isso em Hollywood, vi as coisas para fixar um tipo. O branco é geral, serve para tudo. E outra coisa, o branco mostra pureza, porque você se estiver com a roupa branca e estiver suja, todo mundo vê.
Você não fica encardido, não tem jeito de ficar com a roupa escura e todo fedorenta e suja. No meu não dá, né? Aparece logo. Então, ele fazia isso. Andava com o cabelo crescido e usava linho. Agora, sua estranha aparência chamava a atenção de todos. Ele tinha isso. O meu caso, por exemplo, o povo fica com medo de mim, porque eu apareço até de chapéu hoje, né? Eu estou pouco ligando. Eu fui ao casamento, eu estava de chapéu. Só apareceu um outro cara lá que estava com boné na cabeça virado para trás. E era da família do noivo ou da noiva, não sei qual, porque ele estava lá no meio da casório. Agora, outra coisa. Ele parecia ter conhecimento do passado secreto de muitos daqueles com quem estava em contato. Vocês sabem que eu falo aqui hoje e até explico o que é isso. Isso ele não fez. Quer dizer, nisso aí eu já dei o quinal nele, já passei a perna nele. Que eu falo sobre a personalidade consecutiva. Há quantos anos que eu não estudo isso? É igualzinho. Agora, outra coisa. Ele não negligenciava o povo, mas era seu costume invariável ensiná-lo, mas sempre depois do meio-dia. Aí, isso é da biografia dele. Agora, ele curiosamente se recusa a visitar o famoso labirinto de Knossos, porque havia sido anteriormente um centro de sacrifício humano, e assim pertencia um dos antigos ocultos da magia negra. E eu não quis ir lá, no processo lá do México. Negócio bravo lá, porque quilômetros de distância eu vi que essa energia negativa. Falei, eu não vou lá, besteira. Entende? Que é onde tem aquelas pirâmides doidas que mataram muita gente. Isso não precisa de saber nada do Apolônio da pessoa, saber quem mexe com energia sabe logo. Aqui. Ele sempre usava os incidentes cotidianos para dar as lições superiores de vida. Isso aí é um gancho didático. Ele já usava o gancho didático do jeito que a gente usa aqui. Então tem uma série de coisas assim. Ela separou 50 coisas. Agora, se nós pegarmos, muitas coisas lá vão bater com as de vocês. Agora, no caso do Apolônio, quanto mais você caminhar com o parapsiquismo, mais você vai ficar parecido com ele. Por isso que eu recomendo ler o Apolônio, ler o Swedenborg, vale a pena. Essas biografias vale a pena a pessoa ler. Para ver o que você já consegue. É muito engraçado a hora que você descobrir que tem certa coisa que você está fazendo, que bate direitinho com ele. Por quê? Devido à orientação do parapsiquismo, da energia. Pode falar. Valdo, aqui na página 18, na pensenologia, penúltima linha, você fala da autopensenização recorrente impregnada na psicosfera pessoal. E depois, na parapatologia, na penúltima linha também, você fala da intencionalidade circunstancial. A minha pergunta é o seguinte, na hora que a gente faz essa interleitura, se você tem algum indicador que faz essa diferenciação daquilo que é regular da pessoa e aquilo que é circunstancial na psicosfera dela? Não, circunstancial você vai ver pelo processo de energia externa. Aquilo pega o holopensene, o local, a egrégora do ambiente, a atmosfera, entende? Agora, aquilo que é dela, você nota também em você, e aquilo reflete quando você faz a assimilação. Então, isso não tem jeito, isso aí não precisa se preocupar com isso, a distinção é muito nítida. Agora, outra coisa, quando tem um processo externo que é negativo, quase sempre é a energia gravitante que criou o bloqueio. Essa energia gravitante que criou o bloqueio, ela aparece, entendeu? Ela aparece claramente. Devido ao bloqueio que você tem, você faz a assimilação, você vai sentir aquilo. Estou sentindo que aqui está mais frio hoje. Tá, esfriou assim. Está aberto. Aquele lá que está funcionando. Está ventando também. Estou sentindo. Agora, que aqui você fala da intencionalidade circunstancial. Então, sim, eu vejo assim, uma intenção da pessoa naquele momento, que aí não é só externa, né? Pois dela. Mas aí ela pode fazer uma evocação quando você vê que tem uma consciência que está perto dela. Chamou na hora. Isso é outra coisa. Isso aí é mais do que óbvio. Aí aparece tudo. Entende? Certo. Agora, a coisa mais séria, lógico, é você ver pela assimilação simpática o que ocorre em você.
Isso é matemática. E outra coisa, você tem que olhar que isso mexe na psicosfera mais, através do holossoma da pessoa. A rigor, se nós formos levar um negócio a rigor, entendendo? Para valer, holossoma supera o processo do gênero. Raciocina só por aí que você vai começar a entender por que é que eu sinto. Mas não, você, o óvulo, esse mês você está do lado esquerdo. O que é que eu sinto? Que o reflexo, o processo é do holossoma. Vocês têm que lembrar que a hora que a gente começa a mexer com a energia, há um processo de descoincidência. Com a descoincidência, o corpo já ficou secundário. O que comanda é o holossoma da pessoa. Agora, se você está acostumado a mexer dentro do holossoma, com o mental soma todo dia, com o psicossoma todo dia, com o energossoma toda hora, você vai começar a ferir isso com detalhes. Não tem jeito de errar. Né? Sensibilidade. Agora, o que eu vejo é o seguinte, fenômenos, eu acho, por exemplo, materialização de uma consciência aí na frente de todo mundo, eu acho isso tudo bobo, isso não interessa. O que eu acho mais importante é a pessoa sentir as energias e ela começar a discriminar, fazer discernimento, a técnica de discernimento dessa realidade energética perante os outros. Isso aí é fenômeno que eu considero muito mais importante. Isso é muito sério. É a base de tudo. A hora que eu falo aqui para vocês, por exemplo, 3